Então, pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais uma aulinha aqui no Alicerce TV. E na aulinha de hoje, na nossa turminha do G1, nossa aulinha de português. Bem-vindo à nossa aula. O meu nome é Patrícia, pessoal, e essa é a professora Lara. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. E na nossa aulinha de hoje... nós vamos relembrar o que é dígrafo e encontro consonantal, pessoal. E para isso, nós vamos precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Porém, antes disso, e não menos importante, vamos para o nosso ritual diário, que é o nosso Mindfulness, pessoal. Então, pessoal, quero todo mundo de olhinho fechado. Pedrinho, olhinho fechado. Pedro. Tá. Olhinho fechado, pessoal, obrigada. Isso. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção no som que vocês estão ouvindo. Isso. Tentem perceber o que vocês estão ouvindo. Quais são os barulhos que vocês estão ouvindo? Você está ouvindo o som de vento? Está ouvindo o som de água? Tem algum animal fazendo barulho? Quero que vocês tentem identificar todos os sons que vocês estão ouvindo. E agora, pessoal, quando eu contar até 3, a gente vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso. Mais uma vez. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. E quero que vocês esvaziem a mente de vocês. Se concentrem exclusivamente em mim e no somzinho. Agora vocês podem abrir os olhos aos poucos, com calma. Pode balançar a cabeça para um lado, pode balançar a cabeça para o outro. Pode botar o braço lá no alto, se vocês quiserem. Isso. Para ficar confortável, para a gente começar a nossa aula, pessoal. Então, vocês lembram que a gente aprendeu na nossa última aula, pessoal? Nós aprendemos o que é dígrafo, tá bom? Então, na nossa última aula, a gente conheceu tudo sobre dígrafo. E na aula de hoje, nós vamos relembrar o que é dígrafo. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, a Ali voltou com tudo, hein, pessoal? Pode passar. Vocês se lembram o que é encontro consonantal? E aí, turminha? Quem aí lembra o que é encontro consonantal? Pode falar, Letícia. Me esqueci. Quando duas consoantes se encontram. Perfeito, Letícia, perfeito. Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes na mesma palavra. Perfeito, Letícia, perfeito. Olha lá, o encontro consonantal ocorre quando duas consoantes se encontram, ou seja, aparecem uma do lado da outra na mesma palavra, tá, turminha? Então, Letícia, 10 de 10, Letícia, maravilhoso. Quem se esqueceu, não tem problema, vamos relembrar hoje. Mas vou só falar uma coisinha, pessoal. Pedrinho, vamos sentar. Galera, cadê o caderno de vocês? A gente tem essas definições no caderno. Lembrem-se que para aula de português, a gente também tem que fazer anotações no nosso caderno. Não é só aula de matemática que a gente usa o caderninho. Porque, professora Lara, eu passo várias coisinhas para eles.
Aí, no final, quando a gente vai fazer o nosso checkpoint, eles não têm nada anotado no caderno de aula de português. Só de matemática. Tem que Porque ter. acham que matemática que tem continha, que tem que botar no caderno. Não, português também, tá bom? Então, caso alguém não tenha definição de encontro consonantal no caderno, anote, tá bom? Porque é importante. Já tem que anotar esse quadro aí? Só se você não tiver no caderno já. Porque eu coloquei exatamente assim na nossa última aula. Confere, quero que vocês olhem no caderninho. Me avisem se vocês forem copiar. Caso não, aí eu passo. Achou aí, Letícia? Para mim só tá uma tela falando assim. O consonantal ocorre quando duas consoantes se encontram, ou seja, aparece uma ao lado. É exatamente isso. Hã? É exatamente isso. Acho que não tenho, não. Eu não tenho isso no caderno. Então, vamos copiando, pessoal. A gente vai dar aí 5 minutinhos para vocês copiarem, tá bom? Professora, é para a gente copiar É para copiar o que está escrito dentro da fala da Ali. Obrigada. Então, antes disso, Pedro, vamos ligar o microfone, vamos sentar direitinho, porque senão a gente não consegue assistir a aula, tá bom? Com fone? Cauã, você quer que eu tire print e te envie? Não, consigo aumentar a tela. Perfeito. Mas é isso, enfim. A gente tinha visto vários exemplos sobre encontros consonantais, tá bom, pessoal? Enquanto eu vou falando, vocês vão copiando. E a gente viu que existem vários tipos de encontros consonantais, tá bom? A gente viu algumas regrinhas, porém, a gente vai relembrar elas hoje. Professora Lara, você quer falar alguma coisa? Só prestando atenção. Perfeito. Sempre que você quiser falar, você pode levantar a mão, então só falar, tá bom? Maravilha, pessoal. Ó, a gente viu também... não, a gente vai ver. Perfeito. A gente aprendeu também sobre os dígrafos, né, pessoal? E a gente viu o quão importante é a gente não confundir os dígrafos com os encontros consonantais, tá? Mas a gente vai ver a definição dele exatamente mais para frente e a gente vai ver aquela tabelinha de comparação. Vocês lembram as tabelinhas que a gente viu? Lembram ou não lembram? Pode fazer sim ou não com a cabeça. Pedro, não. O que, professor? De lembrar aquelas tabelinhas, do dígrafo e do encontro consonantal. Dígrafo. Eu estava estudando um pouco com a minha série, né? E eu estou aprendendo que dígrafo é uma palavra tipo... Me escreve as letras, tipo... SS é um dígrafo que depois C é outras letras aí. Sim, é quando a gente tem um encontro consonantal, é parecido com o encontro consonantal, mas é quando duas consoantes se juntam para formar um único som. Exatamente. Isso. Você está conseguindo me ouvir direito, Pedro? Porque para a gente você está vindo muito, muito cortado. Perfeito. A gente vai ver algumas palavrinhas que são encontros consonantais. Eu só preciso que vocês me avisem quando terminar de escrever. Estou vendo que Cauã, Tomás e Letícia ainda estão escrevendo. Heitor também. Perfeito. Não dá para ouvir o Tomás, acho que ele está tentando falar. Tomás, você está falando com a gente? Não está saindo som. Dá para ouvir agora? Dá. Já tinha acabado faz tempo, eu tinha falado. Muito rápido. É o The Flash da cópia. Perfeito, Tomás, perfeito. Eu fui a primeira a falar.
Ah, mas é porque a gente não conseguiu ouvir. Por causa que essa partinha aqui, ó. O Heitor já copiou, colocou já no chat. Perfeito. Perfeito, Heitor. Letícia, Pedro e Cauã, quando vocês terminarem, me avisem, por favor. Para a gente poder passar. Enquanto isso, eu estou tentando abrir aqui o slide para a professora Lara ficar mais livre. O computador está em modo férias. O meu também, menina. Eu tive que reiniciar aqui, porque ele não queria ligar, estava lendo. O pior é que eu reiniciei o meu também. Acordei 7 horas da manhã só para ligar o computador e ele ficou nessa coisa de travar. Acho que agora vai. Não. Daqui a pouco vai, pessoal. E aí? Acabou, Pedro? Perfeito. E você, Cauã, como é que tá aí o andamento da cópia? Cauã? Cauã, me ouve? Hã? Oi. Tá conseguindo copiar? Já tá terminando? Onde é que você tá? Ainda não. Tá, mas você já tá terminando? Professora, eu termino depois, então. Não se preocupa, pode terminar, porque ele está copiando ainda. Pode terminar. Professora, você Ouviu, Cauã? Cauã? Oi. Pode terminar, a Letícia também está terminando. A gente não está Tá te bom. apressando, não, só quero saber onde você está. Não se sinta apressado. Todo o tempo do mundo é seu. E você, Letícia? Onde é que você está? Letícia, me ouve? Alguém me ouve? Ninguém me ouve? O que, Pro? Onde é que você está? Nenhuma. Nenhuma? Acabei Ah, tá. E eu Perfeito. lendo o Eu balão aqui aqui atrás da procurando a palavra palavra nenhuma. Arrasou. Pegou, olha, foi uma pegadinha, hein, Letícia? Para mim e para a professora Lara. Acabei. Perfeito, meu amor, perfeito, arrasou. Demora um século. Demorou um século? Olha, professora Lara, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente não coloca eles para copiar, eles terminam a aula reclamando. Uhum. Ah, porque a gente não copiou, porque eu queria ter copiado. Quando a gente coloca a aula para a gente eles para copiar, eles terminam a aula falando que copiaram muito, que a mão deles quase caíram. Acontece. É engraçado, eu fico às vezes comparando, né, a dinâmica do G1 para a dinâmica do G3. Na dinâmica do G3, a gente tem poucos momentos assim de pausa, né? Uhum. Aí quando tem um momento de pausa, parece locutor de rádio, né? O menino fica tirando onda, porque a gente fala assim, e você de casa já copiou? Já fez tal coisa? Aí tem alguns alunos que tiram onda, né? A gente aqui também pode perguntar para o pessoal de casa se eles copiaram. Inclusive, isso é perfeito, Lara, porque a gente às vezes esquece de falar com o pessoal de casa que eles também têm que copiar. Porque igualzinho a nossa turminha aqui do G1, o pessoal de casa tem que ter um caderninho montadinho. Essas informações são muito importantes para a gente guardar. Aqui a gente tem muitos momentos de pausa, porque eles demoram um pouquinho mais para copiar do que os alunos do G3. Né? O pessoal do G3 já tem aí uma máquina de escrever em formato de mão. Aqui não, mas as nossas letras estão ficando lindas, hein? A gente aprendeu a escrever com letras cursivas. Tem que ver, eles estão arrasando. Arrasaram. Perfeito, pessoal. Cauã, pode passar? Eu já sei letra cursiva deles, como eu tenho 6 anos.
Sim, já sabe, tá craque na letra cursiva, Pedro. Então, pode passar ou ainda está copiando? Ainda tudo copiado. Perfeito. Meu amor, me avisa quando você terminar, tá bom? Letícia fez joinha. Eu fui falar para eles que tem um megafonezinho, né? Aham. O megafone foi um recursozinho colocado no slide para relembrar os professores e os líderes, né? A falar com o pessoal de casa. Ele é um lembrete. Aí eu falei isso para os meninos do G3, que eles perguntam, eles são muito curiosos. Aí eu falei, não, esse megafonezinho é para uma lembrança dos líderes de falar com o pessoal de casa. E pronto, não pode ter mais um megafone e a gente não falar, que aí fica. A professora não falou com o pessoal de casa. Mas é perfeito, porque eles te lembram. O menino X9. Maravilha. Eu vou botar. Os nossos aqui não são muito X9 nesse aspecto, não. É, aqui não tá abrindo. Tá bom, só tem mais um minutinho, dos 5 que eu dei, tá bom? Foi. Pro Lara, o Cauã, deixa eu falar, a professora Lara vai passar o slide, tá bom? Só que eu vou enviar o slide para você no final da aula para você terminar de colocar isso no caderno, tá bom? Tá bom. Perfeito. Então vamos lá, Pro. Então vamos lá, gente. Nossa tabelinha aí de encontro consonantal, tá bom? Relembrando que o encontro consonantal ele ocorre quando duas consoantes se encontram, ou seja, uma do lado da outra na mesma palavra. Exemplo, trave, olha o R. Mas uma coisa, gente, que a gente tem sempre que lembrar é que o encontro consonantal, a gente ouve o som das duas consoantes, tá? Vamos lembrar. Então, a gente fala e a gente ouve as duas consoantes. Lembram que eu ensinei que é fonema? Aqui a gente tem a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Por quê? A gente pronuncia a letra T e a letra R, tá? Ó, trave. A letra T e a letra R, elas são pronunciadas, tá bom? Professora, o que é fonema? Fonema é o som das palavrinhas que a gente ouve. Lembra? Eu não sei se eu coloquei nesse slide, mas eu ensinei pra gente quando a gente aprendeu dígrafo, que era fonema. Você lembra ou vocês não lembram? Não me lembro. Não? Então é isso. Fonema é o som que a gente ouve das palavrinhas, tá bom? É o som que essas letrinhas elas vão emitir. Entendeu, Pedro? Pedro? Ah, sim. Perfeito. Vamos ligar essa câmera porque eu não consigo ficar esperando você. Isso, aí, perfeito. Então, vamos lá. Agora, Letícia, lê a segunda palavrinha para mim, embaixo de trave. Bri. Briga. Já. Perfeito. Briga. A gente conseguiu pronunciar o B e o R. Professora, que é essas palavras aqui? As palavras são os exemplos de encontro consonantal. Não, eu tô falando o que significa. Olha, a terceira e a quinta, não entendi nada. Crase. Crase é um acento. A quinta é molde. Mas como assim, trazer um acento? Crase é um acento que a gente não aprendeu ainda,
tá? Mas ele normalmente é igual ao acento agudo, só que o contrário. Ô, professora, não sei muito de acento, não. Não tem problema. A professora Lara vai desenhar o acento aí na tela para a gente, se ela conseguir. Ó, o acraseado. Tá vendo que o acento está do outro lado? Pro, você pode botar o A com o acento agudo? Para elas verem a diferença? Ó, o de baixo é o acento agudo, que é o acento da vovó. Lembra aquele que a gente coloca na vovó? E o primeiro é o acrase, tá? Que é o que a gente está falando agora. Que, Letícia? Não tem nenhuma diferença. É só o lado errado. Pronto. Exatamente. Um do lado, outro no outro. A diferença em si está na função dele dentro da palavra. Da frase em si. Tá bom? Mas não precisa se preocupar com isso, não. A gente vai aprender isso mais lá para frente. Tá? Bem lá para frente. Quando você estiver lá na turminha do G3. E a quinta? A quinta é molde. Molde é uma coisa que a gente usa de exemplo, por exemplo. Eu acho que é assim que a gente explica um molde. Professora Lara, você tem uma forma melhor de explicar o que é um molde? Molde é tipo uma forma. Isso, é tipo uma forma. Perfeito. E você coloca... Você já viu a forma de bolo? Que a sua mãe coloca a massa, aí depois ela vira e o bolo fica do formato da forma? Sim. Mas a forma é um tipo de molde. E o professor, e qual é a do lado dessa? Astro. Astro, ele tem dois sentidos. Ou ele pode ser uma estrela que está lá no céu, de um corpo celestial. Ou ele pode ser um astro do pop, uma pessoa muito famosa que a gente vê na televisão. Só entendi o do molde. Molde. Tá, porque você viu na prática, né? Perfeito, perfeito. Então, vamos voltar aqui. Ó, a gente tem a palavra briga, a gente tem a palavra crase, ó, crase, ó, o C e o R saiu bem, bem fortes. E a palavra forte, molde, justo. Ó, aproveitem a professora Carioca, que nesse momento é bom. Ó, justo. Olha o S pronunciado. Vocês conseguem ver o S junto com o T. Justo, né? Ombro. Esse ombro, a gente tem 3 consoantes que se encontram. Ainda é um encontro consonantal, não precisa ser somente 2, tá? A gente tem ali 3, a gente ainda exerce o encontro consonantal dentro dessa frase. Astro e alegria. Pode falar, Calô? Precisa escrever essas palavrinhas no caderno? Não. Tá. Ah lá, a professora Lara botou até um dicionário. Molde uma forma oca, que pode ser de madeira, metal ou outro material. A gente usa muito a palavra molde quando é de silicone, né? Para colocar gesso dentro. Uhum. Biscuit, né? Para fazer uma... Sim. Perfeito, perfeito. Pode passar, Pro. Jesus. Meu computador vai passar uns 5 slides de uma vez. Travei. Peraí, pessoal. Travei. Só um instantinho. Tá. Foi. Pronto. Já o dígrafo é parecido com o encontro consonantal. Mas enquanto no encontro consonantal nós emitimos os sons das 2 consoantes, no dígrafo nós temos 2 consoantes que se formam para fazer um único som. Tá, pessoal? Então, o dígrafo e o encontro consonantal, a gente tem uma consoante do lado da outra. Porém, no encontro consonantal,
você vai ter essas duas consoantes de maneira individual, tá? Igual forte. Ó, você pronunciou o R e pronunciou o T. Forte, tá? No dígrafo não é assim. Pode passar, pronto. No dígrafo, quando a gente tem o dígrafo, a gente vai ter uma palavrinha, duas letrinhas que se juntam e formam um único som, tá bom? No encontro consonantal, duas consoantes aparecem juntas e ambas mantendo seu próprio som. Já no dígrafo, duas letras aparecem juntas, porém formando um único sonzinho diferente do seu som original, tá? Uma letra sozinha não seria capaz de formar o som que o dígrafo ele compõe. Um exemplo ali de dígrafo é ganho. Vocês conseguem perceber a junção do N e do H? Ganho. Pessoal, vocês conseguem imaginar uma outra letra que possa sair o som do NH? Consegue, Tomás? Liga o microfone para falar com a gente. Deixa eu ver com NH? É, o som. Pode falar, Tomás, também. Não. Alguma outra letra que substitua o som do NH? No ganho. Difícil, né? É porque não tem. A palavrinha, o som que a gente forma com o NH é único. Nenhuma outra letra seria capaz de substituir ele. Tá? O N sozinho, vamos ver como é que ficaria. Tomás, Não como é que existe. fica? Não existe, verdade. Como é que fica essa palavrinha ganho sem um H? O H? Sem um H, Gano. isso. Gano. Gano. E como é que ficaria sem o N? Sem o N, irá ficar ganho. Mudo. Ia ficar gão, porque o H seria mudo nesse caso. Gal. Ou gal, é isso. Perfeito, Pedro. Pode passar, Pro. Para a gente ir... Ah, tá. Ah lá. A dica para quem ainda está com dúvida para identificar o dígrafo é exatamente fazer essa contagem das letras e dos fonemas que elas possuem, tá bom? Dei uma dicasinha aqui, mas não se preocupa que a gente vai voltar nesse slide. Agora, a gente falou, eu falei muito, falei pra caramba, e a gente vai fazer uma pausa, tá, pessoal? Vamos para o nosso intervalo. Eu sei que tá todo mundo, Letícia já até saiu correndo pro Lara, olha lá. Pedro também. Então, pessoal de casa, vamos fazer uma pausa rapidinho e já já nós voltamos. Então, pessoal, vamos voltar do nosso intervalo. Pessoal de casa, já estamos de volta. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar o intervalinho, tenham ido beber água. Falamos bastante durante nosso primeiro momento, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vou só relembrar um pouquinho. Por quê? Agora é só a gente prestar atenção na maneira como a palavra ela é pronunciada. No caso do dígrafo, a quantidade de fonemas tem que ser menor que a quantidade de letras. Com essa informação relembrada, pós-intervalo, nós vamos para as nossas atividades. Então, pessoal de casa e pessoal aqui da turminha, vamos ficar atentos, pois agora nós vamos exercitar tudo que nós relembramos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos exercitar tudinho. E, com isso, trouxe uma historinha para a gente ler, tá bom? Pessoal, mesma regrinha, tá bom? Vou ler o conto, mas vou chamar um ou outro para ler comigo, tá? Então, vamos lá. O conto de hoje, já refrisando para vocês se lembrarem do que é o conto, meus 3 ajudantes já levantaram a mão, perfeito, pessoal. O conto da mentira. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mamãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça da pia e corria até a sala
e encontrava o telefone mudo. Tomás, pode continuar? Lê esse parágrafo para mim, por favor. O outro parágrafo? É. O garoto havia inventado a morte do cachorro. Nota 10 em matemática. Gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz ficava igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você, não calma existe. Calma aí. Tá muito apressado. Vamos voltar à leitura mais devagar. Tá bom. Tá comendo palavrinha. Vamos Tá. voltar no ritmo. É normal. Primeira leitura depois do recesso. O garoto havia inventado a morte do cachorro. Nota 10 em matemática. Gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo, né? Seu nariz ficava igual ao do Ficava, Pinóquio. não. Seu nariz... Seu nariz ficar igual ao do Pinóquio. Não. Vamos lá. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. Perfeito, Tomás. Obrigada. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então aconteceu o que o seu pai alertava. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone de casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça falou. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade, mãe. A mãe de Felipe não ouviu. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras. Até que um dia deixou de contá-las. Bom, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a contar histórias. Agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. E é a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Gente, eu adoro esse conto. Adoro. É um dos contos que eu mais gosto. Eu ouvi ele quando eu era pequenininha, quando eu era da idade de vocês. Vocês conseguiram entender o conto? Era um garoto que mentia, só que aí, quando era verdade, ninguém acreditou nele, porque ele estava mentindo toda hora. Então, ninguém acreditou. Teve uma vez que não chegou uma bike para ele, só que ninguém ligou. Perfeito, Cauã. Vamos agora, então, aqui, identificar a ordem dos acontecimentos do conto, tá bom? Para a gente fazer aquela nossa interpretação de texto rapidinho. Então, primeiro aqui, para a gente identificar a ordem, pessoal, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4 dentro dos caixotes aqui, tá? Deixa eu pegar meu lápis. Cadê meu lápis? Lápis. Perfeito. Dá para escrever, só que tá na cor ruim. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Felipe utiliza a criação de histórias como ferramenta profissional. O pai... deixa eu ler tudo antes da gente responder, Tomás. O pai do garoto alerta quanto às consequências do ato de mentir. Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão e Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Então, vamos lá, pessoal. Tomás, qual desses daqui você acha que é o primeiro? Talvez que Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Perfeito. Então, vamos colocar o número 1 aqui. Muito mal feito esse meu número 1. Melhor. Perfeito, Tomás. Muito obrigada. E você, Letícia? Qual desses você acha que é o número 2? Tem aqui o pai do garoto alerta quanto às consequências do ato de mentir. Felipe deixa de ganhar a bicicleta no programa de televisão.
e Felipe utiliza a criação de histórias como ferramenta profissional. Qual desses você acha que aconteceu em segundo lugar nessa ordem aí? Lá na história. Acho que eu sei. Quer passar para o Cauã, Letícia? Tá, então pode falar, Cauã. Letícia passou. Tá. Eu acho que é o do pai, lá do pai, que ele fala. Isso, o pai alertou ele. O pai alertou ele. Perfeito, pessoal, perfeito. Então, 2. Letícia, o que aconteceu depois que o pai do garoto alertou ele das consequências de mentir? Tem que ligar o microfone. Letícia? Letícia? O que aconteceu depois que o pai do garoto alertou ele sobre mentir? Você lembra ou você não lembra? Acho que Eu lembro a última. Ah, você lembra a última? Então, qual é a última? Espero. A terceira. Essa é a terceira, perfeito. O Felipe vai deixar de ganhar a bicicleta no programa de televisão, não é? Sim. Maravilha. A terceira é exatamente a terceira. professora. A segunda também é a segunda. É verdade, a segunda é a segunda. Perfeito. Cauã, deixa eu só perguntar para o Pedro ou para o Heitor. Só um instante, tá? Pedro e Heitor, vocês sabem aqui qual o númerozinho que vai vir esse daqui? 4. 4, perfeito. Perfeito, Pedro, perfeito. Pode falar, Cauã. Toda história tem um moral. Porque a gente não pode inventar, tipo, um moral, assim, da história. Pode falar. Fala aí, qual você acha que seria a moral dessa história? Nunca mentir para os pais sem a recompensa. Não pode mentir para os pais, senão você não vai ganhar a recompensa. Perfeito. Nesse caso, ele perdeu a bicicleta dele. Nem com recompensa não pode mentir. Exatamente. Vamos dar uma melhorada aí nessa. Nunca mentir. Ponto. Porque senão as pessoas vão parar de acreditar em você. Que foi o que aconteceu ali com o Felipe. As pessoas pararam de acreditar nele, não é? Agora, Heitor, fala para mim. Qual a sequência correta aqui embaixo? A gente numerou os fatos. Agora, qual é a letra aqui que representa a ordem correta? 4, 2, 3, 1. A gente tem a letra A, letra B, letra C, letra D. Qual que eu marco? Acho que o primeiro. A primeira tá 1, 2, 3 e 4. Aqui na ordem tá 1, 2, 3 e 4? Não, exatamente. Tá 4, 2, 3 e 1. Qual dessas letrinhas aqui eu tenho 4, 2, 3 e 1? A B? A B, perfeito. Professora, posso falar? Pode. É igual aquela história lá do menino lá, que ele, das ovelhas lá, ele ficava falando, olha o lobo, aí todo mundo ia lá, aí não achava nenhum lobo. Aí um dia foi verdade que o lobo veio, ninguém acreditou, comeu todas as ovelhinhas dele. Exatamente. Eu já vi esse. Antiga. Exatamente. Essa é do meu tempo. Foi que o professor
O nome? O primeiro nosso professor. Esqueceu do professor? Hã? Esqueceu do nome do primeiro professor? Vitor. Faz muito tempo. Mas do Era o professor Henrique, Vitor. não foi? Professor Henrique. Era do Não, Henrique? Ou era do deve Vitor? ser. era. Era um professor antigo. É, o professor antigo. bom. Vitor. Ah, era Vitor. Então, tá bom, era o Vitor. Eles já tiveram essa turminha tá tanto tempo aqui que eles já tiveram 1 milhão de professores. Não, 1 milhão já é muito professor, né? Mas 1 milhão é um número muito grandão, tá certo, Pedro. 1 tá milhão certo. é a população do mundo. Qual é a população do Não, mundo? tem mais do que 1 milhão de pessoas no mundo. hein? A população do Brasil, de um país. Ó, vou ver aqui no Google quantas pessoas tem no Brasil, que eu nunca sei exatamente. 220 milhões, aproximadamente. Professora, você quase ligou meu Google aqui. Todo dia nasce 25. 212,6 milhões de pessoas. Tá contando comigo? Tá contando com você. Professora, No mundo, Pedro, a gente tem 7,753 bilhões de pessoas. É mais do que 1 milhão. Meu Deus. É, professora, Tá contando com você e com a sua prima. Relaxa. aqui no Parabéns. Mas a minha prima nem nasceu ainda. Ah, então se ela não nasceu, então não tá contando. Tem que esperar ela nascer. Ela vai entrar na do ano que vem, na contagem do ano que vem. Aí vai ter 7.753.001. Perfeito, perfeito, gente. Ó, vamos voltar aqui. A gente tem um último exercíciozinho para a gente fazer antes da gente encerrar. Então vamos ser rapidinho. Tá contando você? Quê? Tá contando você? Tô contando comigo. Não, eu já nasci. Desde 1997 está contando comigo. Professora Lara também. Desde da década de 90, nós duas estamos aí nessa lista de pessoas. Eu também. E todo mundo que está aqui. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês retirem do texto um encontro consonantal e um dígrafo, tá bom? Então, levantem a mão. Vou voltar na tela do texto. Vou dar essa diquinha para vocês e para o pessoal de casa. Toda vez que a gente tiver uma questão que é retire do texto, voltem no texto, olhem as letrinhas. Não tentem ficar lembrando, porque assim é muito mais difícil. Vamos lá, Tomás? Professora, é para a gente ver qual o texto. Esse texto, e ver o dígrafo e escrever no caderno? Eu quero que você encontre um dígrafo e um encontro consonantal nesse texto. Tá bom? Agora está na vez do Tomás. Eu acho que o Chacho achando vai ser... Então, levanta a mão para ficar depois do Tomás, para tu falar depois dele, porque agora está na vez dele, tá bom? Eu já sei, ó. Pensativo, N-U-S. Cadê? Onde é que está essa palavra? Posso marcar? Tá ali, ó. Ali no fim, Pode na marcar. última linha. Ah, pensativo, achei. Isso. Marquei aqui, ó. Pensativo. Perfeito. Esse aqui é o quê? É um dígrafo ou um encontro consonantal? Encontro consonantal. Perfeito. Agora encontra um dígrafo para mim. Um dígrafo, tá. Se você quiser, eu posso passar para outra página também. Talvez... Cadê? Eu tinha visto uma, só que aí não tô achando ela. Cachorro? Cachorro, perfeito. Cachorro. Então, você achou a palavra pensativo e a palavra E se eu te contar que eu só tava lendo? Eu nem tinha falado a palavra, eu tava lendo, falei cachorro. Então foi sorte. Perfeito, foi sorte. Anota aí no seu caderno. Pensativo e cachorro. Só esses dois já acabou? Não, cada um vai falar 2. A gente também tem que anotar pensativo e cachorro? Todo mundo tem que anotar pensativo e cachorro. Eu posso tirar pensativo? Pode. Vou frisar. Pensativo, encontro consonantal, cachorro, dígrafo. Tá bom? Lembrem. Bom, eu vou fazer um molde aqui para vocês verem como vocês vão fazer no caderninho de vocês.
Ó. Calma aí. Professora, pode seguir agora? Quê? A Letícia... Oxe. Oxe, minha gente. Opa! Aqui. A Letícia tá com a mão levantada. Pedro, você vai depois da Letícia, tá bom? Tá bom. Ó, vocês vão colocar aqui, olha, no caderninho de vocês, para facilitar a vida de vocês, ó. Já Vocês fica vão- e coisa. Por que você não quer escrever? O Zoom travou para mim. Tem cachorro. Tá. O Zoom deu uma travada aqui para mim, mas a ideia é que vocês escrevam encontro consonantal, dígrafo, marquem uma linha no meio e coloquem as palavras nessa ordem. Professora Lara, vocês conseguem me ouvir ainda? Dá para ver tudo? Sim. Ou caiu? Porque para mim travou. Não consigo fazer nada na tela. Dá para ouvir, sim. Não estou entendendo, não. Deixa eu compartilhar a tela. Por favor. Porque o meu não foi a tela que travou, foi o Zoom. Compartilhe no texto e dá para a Letícia procurar agora, tá? Bruno, o que é para fazer? Você vai procurar no texto o encontro consonantal e o dígrafo, tá bom? Professora Lara, talvez eu caia. Você pode continuar o exercício? Mas é para escrever pensativo e cachorro? É. Eu já escrevi, então. Você está compartilhando, Paty? Professora, já pode ir pro outro. Você escreve, já não tem tempo. Eu acho que a Paty caiu, pessoal. Não, ela não caiu, ela tá travada. Travou, né? Ela tá travada bebendo água. Acho que ela está travada tentando voltar para a aula. Vamos lá, vocês estão vendo a tela? Não, a gente tá vendo a tela que tá escrito questão dois. Aí, agora sim. Eu posso ler? Questão 2, retire do texto 1, encontro consonantal em um dígrafo. Muito bem. A ideia é que se faça mais ou menos assim, ó. Que ela estava dizendo, né? Isso, voltei, gente. Era isso mesmo. Aí faz uma linha aqui no meio. Ai, Jesus amado. Volta. Ah, Quer que eu volte a escrever, Lara? Bruno, eu não tô entendendo. Ó, Letícia, a gente está procurando palavrinhas que são encontros consonantais e dígrafos no texto, tá bom? A gente já encontrou um encontro consonantal e um dígrafo, que foi pensativo, né? Pensativo e depois cachorro. E o dígrafo cachorro. Então, separem assim no caderninho de vocês e cada Ô, palavrinha... professora, eu já fiz. Perfeito. Cada palavrinha que vocês procurarem dentro do texto, a gente vai colocando nessa listinha, tá? Professora, posso ir no Então, banheiro? pode, meu amor, vai lá. Agora, a gente vai voltar no texto mais uma vez. Pro Lara, não precisa voltar, tá? Vou colocar aqui. Professor, espera um pouco. Por que tá copiando? Porque agora que eu vi que tem que fazer isso. Tá, então eu vou deixar você copiar. Não precisa copiar a pergunta. Questão 2. Só encontro consonantal. Só agora que era para ter escrevido. Eu vou terminar aqui de escrever junto com o Pedrinho, aí depois a gente vai... Tá. Ó, vocês só precisam copiar... Beleza, Pedrinho. Vocês só precisam copiar a palavra pensativo e cachorro. Por favor, me chama de Pedro. Pedro. Bem melhor. Acostumei, relaxa, peraí. Depois eu vou acostumar. Não, mas você não gosta desse carinho. tá certo. Acho certíssimo também. Se não gosta, tem que falar que não gosta. É isso.
Professora, já pode botar. Pode? Perfeito. Cauã, pode botar? Já copiou pensativo e cachorro? Pode. Perfeito. Então, gente, agora, Letícia, fala para mim, procura aqui o encontro consonantal nesse texto. Se você quiser que eu passe a página, eu passo, tá bom? Encontrava. Encontrava. Onde é que tá? Aqui. Perfeito. Encontro consonantal encontrado. A palavra encontrava. Então, pessoal, escrevam a palavra encontrava aí embaixo na listinha de vocês. Vou marcar aqui. Encontrava. Perfeito, pessoal. Perfeito. Agora, Letícia, acha um dígrafo para mim, por favor. Deixa eu escrever aqui. Deixa. Pedro, você é o próximo. Já olha o texto, já procura encontro consonantal e um dígrafo. Eu já achei o dígrafo e o consonantal. Não, Tá só bom. dígrafo. E consonantal. Perfeito. Heitor, fica olhando o texto também, que você é o próximo, depois do Pedro. Agora eu não sei mais. Encontro consonantal. Lembra daquelas palavrinhas que juntas formam que duas consoantes formam uma letrinha diferente? O Tomás achou a palavra cachorro, que é o encontro do C com o H. Ah, tá. Então, olha, peraí, deixa eu escrever. Tá. Professora, eu achei uma letra que ela é dígrafo e é consonantal. Ao mesmo tempo? Que maravilha! Perfeito. Letícia, Professora. você consegue achar o dígrafo ou você quer ajuda? É que eu escrevi errado. Tá bom, sem problema. Eu escrevi errado e eu tô... Pronto, agora... Professora Lara, tem outro dígrafo nessa parte do texto ou a gente tem que passar? Eu vejo só um, mas Que é o também cachorro, né? não procurei. Não, fora o cachorro. Ah, então você tem outro. Ah, achei outro. Tá bom, perfeito. Eu não achei Aliás, nenhum. tem dois. Achei. Ai, maravilha. Pro, essa palavra aqui, igual? Igual? Igual não é dígrafo. Igual segue uma lógica, mas ele não é dígrafo. Porque o U é o quê? É uma consoante ou uma vogal? É verdade. É verdade, exatamente. O U é uma vogal. Perfeito. Pessoal, então agora que nós terminamos, todos nós encontramos um encontro consonantal e um dígrafo, vamos para a nossa retrospectiva. Fala a palavrinha que representa o dia de hoje. Legal? Legal, maravilha. E você, Cauã? Demais, incrível, espetacular, incrível. O Homem-Aranha, mentira, é muito legal. Perfeito, Cauã. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Heitor, fala a palavrinha para representar a aula de hoje. Tem que ligar o microfone. Incrível. Incrível, muitos incríveis hoje. Perfeito. Tomás caiu, Tomás caiu. Tá ótimo. Letícia, agora você, meu amor. Fala uma palavrinha. Maravigold. Maravigold, perfeito. A palavrinha de hoje é Maravigold. Saudadezinha da Ana Mirella, né? Que ela não veio hoje, então Maravigold. Maravilha, pessoal.
Então, pessoal de casa, nós encerramos mais uma aula. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só mandar para a gente nas nossas redes sociais, marcando @alicerceedu, no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Pessoal, vamos ligar o microfone para dar tchau, pessoal de casa? Tchau! Tchauzinho, Tchau, gente. Bom casal. descanso. Tchau, galera. Uhul!